Meu nome é Osvaldo Ferreira. Tenho 70 anos e trabalho como coveiro no cemitério municipal aqui em Campinas há 46 anos. Mas tem um túmulo aqui que é difícil esquecer. É o túmulo da Isaura Mendes. Isaura morreu em 12 de agosto de 1945. Ela tinha 28 anos. Quando eu comecei a trabalhar aqui em 1978, os coveiros mais antigos ainda falavam dela. Porque o que aconteceu com aquela moça foi uma tragédia que marcou Campinas inteira. Isaura era professora. Todo mundo que conhecia ela falava a mesma coisa. Era uma moça educada, estudiosa, sempre de sorriso no rosto. O pai dela era o senhor Armindo Mendes, um empresário conhecido aqui da cidade. Família tradicional, sabe? Daquelas que todo mundo conhece o nome. Isaura era filha única. O senhor Armindo e a esposa, Dona Conceição, tinham só ela. Criaram a menina com todo cuidado. Isaura tinha noivo, um rapaz chamado Alberto. Iam casar em setembro de 1945, mas ela não chegou a casar. Em março de 1945, Isaura foi sequestrada. Foi na saída da escola, fim da tarde. Ela estava caminhando quando 2 homens a agarraram e jogaram dentro de um carro. Foi tudo muito rápido. Testemunhas viram, gritaram, mas não deu tempo de fazer nada. O senhor Armindo fez tudo o que os sequestradores mandaram, mas eles não devolveram a filha dele. Campinas inteira estava de cabeça para baixo. Nos jornais só se falava nisso. A moça do senhor Armindo, a professora, sequestrada. A polícia procurava, o pai oferecia recompensa, todo mundo rezava para ela voltar com vida. Ela ficou em cativeiro 4 meses. 4 meses, meu amigo. 4 meses de sofrimento. A polícia finalmente descobriu onde ela estava. Era um sítio abandonado nos arredores da cidade. Quando chegaram lá, encontraram Isaura trancada num quartinho de depósito. Sem janela, sem luz direito. Suja, machucada, fraca demais. Ela não resistiu. Morreu a caminho do hospital. Na autópsia descobriram o que aqueles monstros fizeram com ela. Eu não vou entrar em detalhes porque não é certo falar dessas coisas. Mas foi muita agressão, muita violência. Isaura passou fome, passou sede, foi espancada várias vezes. Os médicos disseram que ela sofreu. Sofreu muito. O velório foi aqui no cemitério mesmo, mas foi reservado. Só família próxima e alguns amigos. O caixão ficou fechado. Não dava para abrir. Não era certo as pessoas verem ela daquele jeito. O senhor Armindo estava destruído. Os coveiros antigos que estavam lá contaram para mim que ele não parava de chorar. Dona Conceição teve que ser segurada porque desmaiou 2 vezes. O noivo dela, o Alberto, ficou parado olhando para o caixão, sem dizer nada. Foi o coveiro Benedito, já falecido, que me contou todos esses detalhes. Ele ajudou a fechar o túmulo da Isaura naquele dia 12 de agosto de 1945. Ele disse que nunca tinha visto tanta dor junta num lugar só. O túmulo ficou bonito. O senhor Armindo mandou fazer em mármore branco com o nome dela gravado. Colocou uma foto dela numa plaquinha de porcelana. Logo depois do enterro, começaram as visitas. O pai ia todo dia, a mãe também. Levavam flores, ficavam ali rezando, conversando baixinho. O Alberto ia de vez em quando, sempre sozinho, sempre quieto. Até hoje, quem é mais velho aqui da cidade lembra dela. Foi um caso que marcou. Os 2 sequestradores foram presos, julgados, condenados. Mas o senhor Armindo dizia que não importava a pena que eles tomassem, porque nada ia trazer a filha dele de volta. Dona Conceição morreu 2 anos depois. Dizem que foi de tristeza, coração partido mesmo. O senhor Armindo ainda viveu mais uns anos, mas nunca mais foi o mesmo. Vendeu a fábrica, fechou a casa grande onde moravam, ficou mais quieto, mais apagado. Quando eu comecei a trabalhar aqui em 1978, já fazia 33 anos que Isaura tinha sido enterrada. O túmulo ainda era bem cuidado porque a família pagava a manutenção direitinho, mas as visitas tinham diminuído muito. O senhor Armindo já tinha morrido.
Quase ninguém mais ia lá. Eu lembro a primeira vez que passei perto do túmulo dela. Naquele momento eu não sabia, mas aquele túmulo ia me marcar para sempre. Mas antes, eu quero que você entenda uma coisa. Ela foi uma pessoa de verdade. Uma moça que tinha sonhos, que ia casar, que ensinava crianças a ler e escrever. Uma filha amada, uma noiva esperada. O que fizeram com ela foi um crime horrível. Eu também nunca esqueci. Nos primeiros anos depois que Isaura foi enterrada, o túmulo dela ficou quieto, normal, igual a todos os outros aqui do cemitério. O falecido Benedito, que era coveiro antigo e ajudou no enterro dela, me contou na época que de 1945 até 1948 não aconteceu nada de diferente. Ele cuidava da área onde o túmulo da Isaura ficava, cortava grama, limpava as lápides, fazia a manutenção. Trabalho normal de cemitério. Mas em 1949, 4 anos depois do enterro, as coisas começaram a mudar. O primeiro a perceber foi o próprio Benedito. Ele estava varrendo perto do túmulo da Isaura em uma tarde de semana. Céu meio nublado, vento fraco, nada de especial. De repente, ele sentiu um desconforto. Não era dor, não era medo. Era uma sensação ruim, pesada. Como se o ar ali tivesse ficado mais grosso, mais difícil de respirar. Benedito parou de varrer e olhou em volta. Nada, ninguém, mas a sensação continuava. Ele tentou ignorar e seguir com o trabalho, mas a cada passo que dava perto daquele túmulo, o desconforto aumentava. Parecia que tinha um peso no peito dele, uma angústia sem motivo. Acabou indo embora dali mais cedo. Deixou o serviço pela metade e foi trabalhar em outra área do cemitério. Nos dias seguintes, outros coveiros começaram a reclamar da mesma coisa. Passavam perto do túmulo da Isaura e sentiam aquele desconforto esquisito. Alguns falavam de tontura, outros de uma tristeza que vinha do nada. Um coveiro chamado José, que também já faleceu, disse que uma vez estava podando as plantas perto de lá e começou a sentir uma dor de cabeça terrível. Dor forte mesmo, que apareceu de repente. Ele saiu dali e a dor passou. Voltou no outro dia para terminar o serviço e a dor voltou também. José nunca mais quis trabalhar perto daquele túmulo. Com o tempo, as coisas foram ficando piores. Benedito me contou que em 1951, 6 anos depois do enterro, ele começou a ouvir coisas. Estava trabalhando sozinho numa tarde quando escutou um grito de mulher, agudo, desesperado. Vinha da direção do túmulo da Isaura. Ele largou a enxada e correu para ver o que era. Chegou lá e não tinha ninguém. Nenhuma visita, nenhuma pessoa. Só o túmulo, quieto, com as flores murchas que alguém tinha deixado. Benedito ficou parado ali, o coração batendo forte, tentando entender o que tinha ouvido, mas não ouviu mais nada. Silêncio total. Ele pensou que podia ter sido o vento, ou algum pássaro, ou a cabeça dele pregando peça. Mas ele jurava que tinha sido um grito de mulher. E não foi só ele que ouviu. Nos anos seguintes, outros funcionários do cemitério também relataram ter escutado gritos perto do túmulo da Isaura. Sempre gritos de mulher. Teve coveiro que viu vultos, sombras passando rápido entre os túmulos, sempre perto daquele local. Sempre sem explicação. O Benedito me disse que a sensação geral era de que tinha algo ali, algo que não era normal, algo que deixava todo mundo com medo. Mas o caso que mais marcou, o caso que deixou todo mundo assustado de verdade, aconteceu em 1956. Foi com a dona Lourdes, que trabalhava na limpeza aqui do cemitério. Ela era uma senhora forte, trabalhadora, que nunca reclamava de nada. Estava limpando os túmulos na área onde fica o da Isaura. Era meio-dia, sol forte, nada de nublado ou clima pesado. Dona Lourdes estava de costas para o túmulo da Isaura, limpando uma lápide do lado. De repente, ela sentiu uma dor. Não era dor de cabeça, não era tontura, era uma dor no corpo, uma dor forte, como se alguém tivesse apertado o braço dela com força.
Dona Lourdes soltou o pano que estava usando e olhou para o braço. Não tinha nada, mas a dor era real. Ela sentiu de verdade. Ficou com medo e saiu dali na mesma hora. Largou o balde, largou os panos de limpeza e foi embora. Chegou na administração do cemitério pálida, suando, tremendo. O supervisor perguntou o que tinha acontecido. Ela disse que não sabia explicar, mas que tinha sentido uma dor terrível perto do túmulo da Isaura. Foi quando ela levantou a manga da blusa que todo mundo viu. Tinha roxo no braço dela, hematomas, como marcas de dedos, como se alguém tivesse agarrado ela e apertado forte. Mas ninguém tinha encostado nela. Ela estava sozinha. Dona Lourdes foi ao médico no mesmo dia. O médico examinou, fez perguntas, mas não conseguiu explicar. Não era hematoma de pancada, não era de queda. As marcas tinham formato de dedos apertando. Ela nunca mais quis trabalhar perto daquele túmulo e ninguém culpou ela. Depois disso, a administração do cemitério tentou não mandar ninguém sozinho para aquela área. Mas mesmo em dupla, os funcionários reclamavam. Sentiam coisas, ouviam coisas. O túmulo da Isaura ficou com uma fama ruim. Ninguém queria chegar perto. E então, em 1985, aconteceu comigo. Eu já trabalhava aqui no cemitério há 7 anos nessa época. Já tinha ouvido todas as histórias sobre o túmulo da Isaura. Mas eu sempre fui um homem cético. Não acreditava muito nessas coisas de assombração. Achava que eram histórias exageradas. Lendas que os funcionários antigos inventavam para assustar os novatos. Mas naquele dia de 1985, eu mudei de ideia. Era uma tarde de terça-feira, um dia comum. Céu claro, sol forte, calor normal de verão. Eu estava fazendo a manutenção rotineira do cemitério, cortando grama, limpando lápides, arrumando flores. Estava trabalhando numa área próxima ao túmulo da Isaura. Não exatamente perto, mas não muito longe também. Uns 20 metros de distância, talvez. De repente, eu comecei a sentir um desconforto. Era difícil de explicar. Não era dor, não era medo. Era uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Parei de cortar a grama e olhei em volta. Não tinha ninguém. O cemitério estava vazio naquela hora. Só eu, mas a sensação continuava. Alguém estava me observando, eu tinha certeza. Tentei ignorar e voltar ao trabalho, mas não conseguia. A sensação era muito forte, incômoda demais. Foi quando eu olhei na direção do túmulo da Isaura. E então eu vi. Tinha alguém lá, uma figura, parada, de pé, bem ao lado do túmulo. Não dava para ver direito. A distância era grande, o sol estava forte, criando sombras e reflexos, mas tinha alguém ali. Eu tinha certeza. Pensei que fosse um visitante, alguém da família talvez, mas era estranho. Normalmente, quando tem visita, a gente vê o carro entrando no cemitério, vê a pessoa caminhando, mas eu não tinha visto ninguém chegar. E tinha outra coisa. A figura estava parada demais, imóvel, como se fosse uma estátua. Larguei o cortador de grama e comecei a caminhar na direção do túmulo da Isaura. Devagar, com cuidado. A cada passo que eu dava, o desconforto aumentava. A sensação de estar sendo observado ficava mais forte. Meu coração começou a bater mais rápido. Quando eu estava a uns 10 metros de distância, tentei focar melhor na figura, ver quem era. Mas quanto mais eu olhava, mais confuso eu ficava, porque a figura não tinha forma definida. Era como uma sombra, uma silhueta escura. Não dava para ver rosto, não dava para ver roupas. Só uma forma, parada, ao lado do túmulo. Parei de caminhar. Fiquei ali parado, olhando. E então, a figura se moveu. Não foi um movimento normal. Não foi como uma pessoa se virando ou dando um passo. Foi um movimento rápido, impossível, como se tivesse mudado de posição num piscar de olhos. Agora, a figura estava virada para mim. Eu não conseguia ver o rosto, mas eu sabia que ela estava me olhando. Eu sentia, o medo bateu, um medo que eu nunca tinha sentido na vida. Meu corpo inteiro ficou gelado, as pernas tremeram.
Quis gritar, mas não saiu som. Tentei dar um passo para trás, mas as pernas não obedeciam. Era como se estivesse preso no chão, e então eu comecei a ouvir vozes, muitas vozes, sussurros, vinham de todo lugar, do chão, do ar, de dentro da minha cabeça. Não conseguia entender o que diziam. Eram palavras misturadas, sons estranhos, mas tinha algo ali, algo que queria ser ouvido. Fechei os olhos com força. Isso não é real, isso não é real. Eu repetia para mim mesmo. Quando abri os olhos de novo, olhei para o túmulo da Isaura e vi. Tinha algo escorrendo da lápide, uma coisa escura, viscosa, descendo devagar pelo mármore branco e pingando na terra. Não era água, não era sujeira, era outra coisa. Aquilo foi demais para mim, a vista escureceu de vez, as pernas fraquejaram, senti que ia cair. E foi só isso que eu lembro. Não lembro de ter caído, não lembro de ter desmaiado, não lembro de nada. A próxima coisa que eu lembro é de estar na sala de ferramentas, guardando o material. Eu estava lá, de pé, colocando as ferramentas no lugar, como se nada tivesse acontecido. Olhei em volta, confuso, como eu tinha chegado ali, que horas eram. Olhei para o relógio na parede. Tinha passado quase 1 hora desde a última vez que eu lembrava de olhar as horas. 1 hora. Onde eu estive? O que eu fiz? Como eu saí daquele lugar? Não lembro de nada. É como se alguém tivesse apagado aquele pedaço da minha memória. Sentei numa cadeira, ainda tonto, ainda confuso. As mãos tremiam. O coração ainda batia rápido. Eu estava com medo, medo de verdade. Medo de algo que eu não conseguia explicar. Medo do que tinha visto, do que tinha ouvido, do que tinha sentido. Fiquei ali sentado por uns 20 minutos, tentando entender o que tinha acontecido, tentando lembrar, mas não conseguia. Quando finalmente levantei e saí da sala, fui direto para casa. Não falei com ninguém. Não contei para ninguém. Fui embora sem olhar para trás. Naquela noite não consegui dormir. Era real? Tinha acontecido mesmo? Não sei. Até hoje. Eu não sei. Depois desse dia, sempre que eu passo por lá, eu sinto um arrepio. Uma lembrança daquele dia. Daquela sensação de medo que eu nunca tinha sentido antes. Tem coisas neste mundo que a gente não consegue explicar. E o túmulo da Isaura é uma delas. Depois do que aconteceu comigo em 1985, eu contei para os outros coveiros. Eles não duvidaram. Vários deles já tinham passado por coisas parecidas. A gente sabia que tinha algo de errado com aquele túmulo. O problema é que a gente não sabia o que fazer. Cemitério é cemitério, né? Mas ninguém queria chegar perto do túmulo da Isaura. A área estava sendo negligenciada. O mato crescia, as flores apodreciam, a sujeira acumulava. Foi aí que em 1987 veio um diretor novo para o cemitério. Não vou falar o nome dele porque não sei se ele gostaria. Mas ele era um homem de fé. Participava de uma religião, tinha suas crenças. E quando soube das histórias do túmulo da Isaura, ele decidiu fazer alguma coisa. Ele ficou pouco tempo como diretor. Menos de 2 anos. Mas nesse tempo, ele tomou uma atitude que mudou tudo. Chamou todo mundo para uma reunião e disse: vamos resolver isso, vamos trazer paz para esse lugar. Ele não duvidou das histórias. Não chamou a gente de louco. Não disse que era imaginação. Ele acreditou e decidiu agir. Primeiro, ele mandou colocar uma cerca baixa ao redor do túmulo da Isaura. Não era para impedir ninguém de visitar. Era uma cerca pequena, bonita, de ferro pintado de preto, só para delimitar o espaço, para marcar aquele lugar como especial. Depois, ele trouxe uma senhora da religião dele. Não vou falar qual religião, porque isso não importa. Cada um acredita no que quiser, e a gente tem que respeitar. O que importa é que aquela senhora tinha fé, tinha conhecimento, sabia o que fazer. Ela veio numa tarde de sábado. Eu estava trabalhando naquele dia e vi tudo. A senhora era idosa, de cabelo branco, vestida de forma simples,
Trazia uma bolsa com algumas coisas. Não sei o que era. Não era da minha conta. Ela ficou ali, perto do túmulo da Isaura, por quase 1 hora. Rezou. Falou coisas baixinho que eu não consegui ouvir. Fez alguns gestos. Tocou na lápide com respeito. Eu fiquei de longe, observando. Senti uma coisa diferente no ar. Não sei explicar direito. Era como se o peso que sempre tinha ali estivesse ficando mais leve. Quando a senhora terminou, ela veio até onde eu estava e disse: "Está feito." E foi embora. Eu não sei o que ela fez exatamente. Não sei que orações falou, que rituais seguiu, mas eu sei que funcionou. Porque depois daquele dia, o túmulo da Isaura se acalmou. Os gritos pararam. Os vultos sumiram. O desconforto, a tontura, as dores sem explicação, tudo isso acabou. Eu voltei a trabalhar naquela área sem medo. Outros coveiros também. A gente conseguia fazer a manutenção normal, sem sentir nada de estranho. Foi como se algo tivesse sido resolvido. Como se a Isaura tivesse finalmente encontrado paz. Não sei se foi a cerca. Não sei se foi a oração da senhora. Não sei se foi a combinação dos dois. Ou se foi simplesmente a hora certa de aquilo terminar. Mas terminou. Hoje em dia, quase ninguém mais vai lá. De vez em quando aparece algum parente distante, alguém da família que ainda lembra. Mas é raro. A família ainda paga as taxas de manutenção do túmulo. Eles cuidam disso, mesmo de longe, mesmo sem visitar. E a gente cuida do túmulo da Isaura da maneira que tem que ser cuidado. Com respeito, com dignidade. A gente limpa, corta a grama, arruma as flores quando alguém deixa. Porque não importa o que aconteceu ali, não importa os fenômenos, o medo, as histórias. No final, ali está enterrada uma moça que sofreu. Uma moça que teve a vida tirada dela de forma violenta e cruel. Isaura Mendes merece respeito. Merece ser lembrada com dignidade. Agora, eu vou te falar uma coisa, de coração. Uma mensagem que eu quero deixar para você que está ouvindo. Isaura morreu em 1945, faz quase 80 anos. Mas o que aconteceu com ela não é coisa do passado, não. Esse tipo de crime ainda acontece hoje. Todo dia, em todo lugar, tem mulheres sendo sequestradas, tem gente sofrendo violência, tem famílias sendo destruídas por causa da maldade de outras pessoas. A história da Isaura marcou todo mundo que trabalha aqui, marcou a mim. Alguns crimes a gente nunca esquece. Alguns sofrimentos ficam marcados na memória das pessoas, dos lugares, do tempo. Eu não sei se os fenômenos que aconteceram no túmulo da Isaura eram reais ou se eram a forma que a gente tinha de processar a tragédia dela. Não sei se era a alma dela pedindo justiça, pedindo paz, pedindo para ser lembrada. O que eu sei é isso. A gente não pode esquecer. Não pode fingir que essas coisas não acontecem. Não pode virar as costas para o sofrimento dos outros. Quando você passar por um cemitério, lembre que cada túmulo ali guarda uma história, guarda uma vida, guarda memórias de pessoas que foram reais, que viveram, que amaram, que sofreram. Respeite, sempre. E se você conhece alguém que está sofrendo, que está em perigo, não fique calado, não vire as costas. Ajude, denuncie, faça alguma coisa. Porque a Isaura de 1945 não teve quem a salvasse a tempo. Mas talvez você possa salvar a Isaura de hoje. Eu sou Oswaldo Ferreira. Tenho 70 anos. Trabalho neste cemitério há 46 anos. E enquanto eu estiver vivo, vou cuidar do túmulo da Isaura com respeito. Porque ela merece. Todos merecem.